that I can't break. Do Espírito Santo. I have Amém. been down for so long, but like all hope is gone. Amor, os filhos que Deus os Hoje está.
Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai vossas bênçãos sobre Gustavo e Maria Eduarda, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe. The picture you Eu tenho uma situação aqui. Gustavo, Duas situações aqui. Primeiro essa aqui. Vai. Sim, sim,
Eu preciso de um flyer. Cards. É isso, né?
certeza. Não deixe eles andarem. Você quer falar com quem? Quero. Eu vi a sua apresentação. Muito boa mesmo. Sim, como agradecer a vocês. Vocês é que botaram esse violão na minha mão. E agora é isso. Você tá dentro com certeza. Mas isso aqui não é vida para ninguém. Eu conheço muita gente, mas nunca. Por enquanto, tudo bem. Quando você ficar velho, essa vida está com vocês hoje aqui. Informação está me sentindo no seu. Hoje eu resolvi. Você aqui por conta própria. Onde? Não sei. Chicago. Qual o problema foi isso? Tá bom, velho. As plantações são patentes, não créditos. E aqueles branquelos? O que que tem? Posso ir funcionar antes que seja tarde. Eu mesmo posso juntar. Eles vão saber mais comigo do que com você. Você não descobriria são de verdade. Esse boletim de parque. Não são. Um dia você vai bater um pouco na cabeça. Aí a gente pensou que era hora de fugir dessa. Eu queria ir para volta de plantação. Mas a polícia achou que tinha que segurar o bairro. Cidade pequena. Dentro do Mississippi. Fundado por países escravos. Todos lá. Dentro dos pretos. Parece morado. Não foi nada. Por que não ficaram? O prefeito sabia quem era nosso pai. Sabia que era um homem mau. Achava que era impossível ele não passar essa vontade na gente. Deixa eu não estar sabendo. Sei que estão precisando. É isso que eu disse. Você vai me ajudar. Você pode apelar. Você pode fazer nada. As músicas da igreja. Se querem ir embora. Vai para o bairro. Viver com os pretos decentes. Gente, toda essa merda decente com a gente. Cerveja irlandesa? Vinho italiano? Roubaram dos meus lados. Vieram pra cá, viu? O que deixaram mal os outros. Vai precisar de casa para poder chutar em dois turistas. Então, bom, Pode ser. eu não vou para o bairro. Meu pai é da igreja. Mas eu também sou menos você. E tem muito mais gente que conhece a nossa origem do que conhece o meu pai. É. E aproveita minimamente porque você é só um dos caminhos. Cabe a você dizer como eu devo viver a minha vida. Deixa eu não momento. Eu vou colocar alguma coisa por baixo. Eu vou lá e eu vou embora daquela plantação. Você viu? Esse não é problema para você. Então me mata logo. Quem foi? Jesus foi um sacramento. Que acabou de entrar na ordem.
Tomar um pouco de refresco. Eu só vim para ver se eram boas pessoas. Ah, muita gente da sua parte. Mas com certeza somos. E vocês também têm dinheiro para gastar? Ah, temos. Muito dinheiro. Que tipo de dinheiro é esse? Eu não sei sobre bem. São os bens. São oportunidades, um outro tempo. Mas nada de dinheiro. Pode ficar. Mas não serve para você. Não serve para ela. Mas por que disse isso? Porque você está sendo normal do mundo profundo. O dinheiro não pode pagar. É verdade. Você deveria ter uma saia de amor. Amizade. Acabou de morrer. Mas terrível. É terrível. Eu gostaria, sinceramente, de ter te encontrado, gente. Eu podia ter salvado a sua mãe de China. Ainda posso salvar você, senhor. Eu tô triste, sim, mas não vai ser ser salvo. Precisa. Precisa, sim. Todos precisam. Eu tô voltando. E acho que vocês também deveriam. Cada um pro seu lugar, sim. Ou vai ficar aí na frente da porta. Mas tá pode pegar pra você.
Então você vai gostar também. Só você, cara.
A gente tem que levar a conta lá pra fora, só no enquanto. Você tirou ela. E ela continuou correndo como se não tivesse acontecido. Daí com isso eles estão se dando. Ou pior, temos que manter todo mundo aqui dentro e o cadáver lá fora. Esse não é um cadáver. É um político. Ele vai ver isso aqui tudo. Tem alguma gente fazendo de volta? Tem algum plano lá para ele? Bom. Vamos lá, tá? Foi legal. O que aconteceu? Como foi que se enfiou, cara? Eu fui tirar a água do chuveiro, como eu te falei, ô seu bebê. Só que eu também precisei soltar o barro. Ah, então, o que foi que aconteceu, Fumaça? Você morreu. O que aconteceu com você? Tá legal, deixa eu entrar pra eu te ajudar. Espera aí. Mas que isso? Sai da frente logo e me deixa entrar. Por que ele tem que deixar você entrar? Você é grande bastante para brigar. Mas isso não seria educado, né, dona Ellen? Olha só, eu não sei porque eu tô aqui dando ideia pra senhora. Se for o seu sanduíche cheio de gordura nas costas, quem me deu maior perigo? Eu nunca usei gordura tão sólida, sabe disso. Cala a boca, hein? Fumaça. Claro, com ele você não tem no falar comigo. Porque você não pode simplesmente entrar aqui sem ser convidado, hein? Hã? Você tá? Matou e que você é um homem morto agora. Você ouviu essa? Esse homem foi bom comigo, mulher. Ele deu um serviço pra mim, me tirou da lavoura. Ele acabou de dizer, meu irmão, foi. Precisa de uma. Da onde você enchendo a cabeça dele com essa baboseira mística que você trouxe da Luciana. E agora a gente tá aqui de palhaçada, contando histórias de vantagem. Você tem que fazer o que precisa fazer.
você invadir, entrar na casa da pessoa sem sermos convidados. Então. Eu preciso de convite nenhum. Eu tive que carona até aqui. É pra eu voltar, né? Isso não é relativo. Vocês são mesmo seguros. Mas não ficarei com você. É igualzinho aos brancos. Pelo menos receber, você fez seu trabalho tão bom que agora quer ser pago para finalmente ninguém falou com você. O senhor tem que buscar essa boca na boca do filho. Não dá nada para ele. Não dá nada. Legal. Não, tem que estrear o timborão. Não, estreou nessa porta. Você quer que eu sou bebês? Foi assustador. Você tem medo igual agora. And you say
parecia uma igreja. Isso não era igreja. E só alguém sabe isso. Eu me deparei com essas criaturas desde quando eles fossem ouvir como são essas assombrações. Elas trocam de lugar na alma de uma pessoa. Mas os vampiros são diferentes. Talvez sejam piores. A alma fica presa no corpo. Não pode se juntar às assassinas. Condenada a viver aqui com dor e sorte. Não consegue nem sentir a outra pessoa. Em cima da que eles estão a ir. Eles têm uma proteção, mas eles continuam. Mesmo assim, a melhor coisa para ficar bonito e libertar o espírito dessa maldição. Eles têm que ser mortos. Eles não podem abrir o coração. Ela se antes de pegar. Se não consegue falar deles. E promete agora que vai me libertar dos espíritos. Se te libertar. Tem alguém do outro lado esperando por mim. E por você também. Olha pra mim. Eu não sabia dessa história. Eu vou te levar pra casa em segurança. Foi por origem, homem. Não. Ele saiu correndo, você viu? Quem morreu ele, então? Vamos levá-lo para agora antes que acorde. Não ouviu isso? Eles estão cantando. Eu tenho. Vamos para dentro. Vai. Agora vamos todos comer esses dentes de alho.
gosto nadinha de alho. Você não tem que gostar. É só pra ver se polícia cuide a nós e a deles. Podia ser um homem, não sei. Fumaça, abaixa essa arma. Fica quieto. Come. Eu atiro. Calma aí, Fumaça. Eu não vou pirar não, tá? Como é que você sabe? Come logo a porcaria do alho, garoto. Fumaça! Eu tô te protegendo, mas não tem que chorar. Você. Não, eu já acho isso. O que é isso, gata? Eu acho demais. Aquela maldita cerveja de Chicago. Tentou os dedos ferrados. Eu adorei. Aí, Fumaça, me deixa entrar, cara. Olha só. Fumaça, veio. Fumaça, eu juro que eu paguei a minha conta, cara. É por isso. Fumaça. Fumaça, que eu tenho que ter, meu irmão. Fumaça, tá por que eu tô fazendo isso, porra? Fumaça. Já tem motor, pô, vem. A gente faz assim. Você me deixa entrar rapidinho, pega as coisas e vamos. Não sei, gente. Vê se a gente achou a saída. Eu aproveito. Eu tô. A saída. Esse mundo são todos abandonados. Não dá pra crescer. Não existe camaradagem. Vamos fazer exatamente isso. Juntos. Pra sempre. É melhor desse jeito. Vai, não fica gente. Vem cá. Você ser marido, Grace. Ou meu ouvido. Porque agora eu sei tudo o que ele sabe. E eu quero que você deixe de tentar. Senão a gente vai lá na mercearia fazer uma visitinha pra Lisa. Não. Esse foi o segundo. Isso não pode ser. Você é o diabo. Não é? Sabe? Eu vi por sua causa. Você é tiro. Mas o seu pão pode trazer isso pra mim. Vamos fazer o seguinte, me dá só o sangue que eu deixo todo mundo viver.
Calma aí. Eu vou dizer uma coisa sobre o meu contigo. Você não vai levar ele, porque ele é sente no lugar dele. É a gente. E eu não vou responder, eu não pode salvar esse mundo, pode salvar seu irmão. Você vai dar seguro dele. Não importa se você tem arma, se você tem dinheiro. É só achar tudo se você não disser. Você construiu uma coisa exatamente para ele. Mas por cima, de uma mentira. O Howard, ele é o grande levanta do chão. E ele é o segundo dele. Eles iam matar você. Mas o que aconteceu é que eu estava no lugar certo na hora certa. Mas isso aí é verdade. Eu fiz as memórias dele. Fumaça. Ele não é vivo. Você tem um lugar de música. Tem um prova. Isso aqui é um lavadouro. Onde os animais são mortos. O que o Sr. Howard não sabe é que a gente agora tem um novo clã baseado no amor. Você está pegando aquele velho fantástico no Chile. Foi embora. A gente não pode reconhecer vocês. Somos uma família, não é verdade? Eu sei que parece loucura, mas depois que matamos vocês, teremos um paraíso pela terra. Vou te dizer uma coisa, sem escutar bem. O que eu vou te dizer agora. Os polícias que eu conheço não vai levar nem um gol de garrafa. Isso pode ser legal. Eles não. Eu tô falando que não vai pegar agora, eu vou te pôr educação pra você calar. A gente não seria livre. A gente pode um pouco de liberdade. Você sabe muito bem que a gente não queria encontrar. Primeira coisa. Eles é o caminho. Você não existe um bicho sem você. Como é que vai ser? Deixa pra porra. Chega. Ele disse que ia pegar nosso filho. Não acredita nele. Ele só queria que você deixasse ele entrar. Ele não ameaçou os seus filhos. É só a gente esperar a noite passar. Eu mataria minha família. E a cidade inteira. Transformar em todos em monstros. Aquele diabo branco falou chinês. Ele entrou na mente do povo. Vamos deter a fumaça. Vamos pegar ele antes que eles fujam. Pois, devagar. Me dá um sinal pra pensar. Volta. Você não atirou em 2 homens que mexeram no seu caminhão? Eles mataram seu irmão. Transformaram o feliz em um deles. E o meu corpo. Espero que me matar a Lisa. Se agora não é hora de agir, eu não sei de mais nada. A gente vai esperar a noite toda enquanto eles levam os nossos entes queridos. Vamos transformar em demônios. Sua boca de dentro de si. Eu não tô pior agora. E tô dando coisa boa pra mulher. O que tá fazendo? Para com isso, para. Não. Não duvido isso.
É meu Deus.
Você é bom. Lá no violão. Essa tarde. Pai, em nome de Deus, diga a eles, meu coração, minha voz, minha alma, pertencem ao Senhor. Vai virar teu. Não quero essa fumaça nesse Natal.
Mas, Pedro, tem gente aí fora que se já deixou, mas ofereceram $200. Tudo bem. Isso não me incomoda em nada. Banquinhos, clientes, talvez sejam superiores. Eu sei que isso fez assim por curto. Eu vou ver o que o velho tá bebendo. Acho que eu não conseguiria matar. Ele me prometeu ficar longe de você. Deixar você viver a sua vida. Depois da sua hora. Eu podia dizer se eu continuar a tocar. A viver. Acho que já cansei de tudo aqui. Sabia que temos todos os seus discos. Não vou fazer o que veio do final. Você falou uma coisa final. Eu vou fazer emoções daquela época. Mas me fala sério. Ainda tem aquela bolsaria.
Sim, porque depende do sangue. Sabe de uma coisa? Acho que uma vez por semana eu acordo petrificado. É pior do que uma noite. Mas antes do sol se pôr, aquele foi o melhor dia da minha vida. Foi assim para você? Sem dúvida alguma. A última vez que eu vi pai, Joe. A última vez que eu vi o sol. Just move on. Cause I can see the coming. It's not so far away. I believe one day like It's the last time for a long time that the wrong time. It's the right time. It's my turn. Parecem simples à primeira vista, mas eles carregam tantas camadas, tem tantos detalhes que eles permanecem com a gente assim por dias, meses, ano, por uma vida inteira. Eu acho que Pecadores é desses filmes, que ele parte de uma premissa populesca, quase banal, afinal trata-se de um filme de vampiros com ação, não é nem daqueles vampiros clássicos, é com ação. Mas até eles trazem isso de algo muito mais. Nada nesse melhor, é tudo se na questão mais profunda. Pensamento, identidade, desejo, sobrevivência para o futuro. A estrutura narrativa aqui é muito clara, muito direta. Mas cada elemento carrega um subtexto. E aí é quando realmente o filme acontece.
O Ryan Coogler, conhecido por Pantera Negra e Creed, o filme é estrelado por Michael B. Jordan. Mais uma vez eles rendem essa dupla. E o Michael B. Jordan que interpreta os dois irmãos gêmeos protagonistas. A trama se passa no Mississippi de 1977, onde os irmãos retornam à cidade natal com o objetivo de abrir uma casa de shows voltada para a comunidade negra local. O empreendimento é, ao mesmo tempo, um negócio e um gesto social, porque se propõe a ser um espaço de celebração da cultura negra, da música, especialmente o blues, e também da resistência em meio à segregação de um país ainda em formação. Mas outros também disputam esse mesmo espaço, e a partir disso, aquela noite vai precisar, mais uma vez, ser dita, como tantas outras foram, são e continuarão sendo. O que Ryan Coogler faz em Pecadores é simplesmente assim, é impressionante. Ele escreve e dirige um filme que à primeira vista se apresenta como uma trama de vampiros com ação bem coreografada, tudo muito bonito, tem muita tensão, tem muito tiroteio, pitadas de terror, gore, sanguinolência, mas o seu verdadeiro projeto é usar o gênero, usar, na verdade, um subgênero como disfarce para uma série de críticas sociais, políticas e culturais. Eis a assinatura do autor. Ele já fez isso nos seus trabalhos anteriores. Vamos lá, como ele usou um herói da Marvel para discutir ação social. Ao Football Station para discutir a perspectiva. Em Pecadores, ele diáspora, apropriação cultural, estruturas de poder, inclusive a criação, formação de um país, fala sobre cultura pop, mídia e tantas outras coisas. O filme começa com os anjos como vilões evidentes, os antagonistas de fato, é óbvio isso, né? Mas logo ele inverte essa lógica, mostra que o mal nem sempre vem de fora. Muitas vezes ele já está entranhado na estrutura que tenta se firmar. Trata-se de uma história sobre a tentativa de criar um lugar e um mundo que insiste em negar esse lugar. E sobre os pecados carregados por quem tenta fazer isso acontecer. Esse é uma coisa importante dessa história. O grande visão dessa história é como insistem em negar nesse mundo espaço para essas pessoas. Os vampiros, eles são muito mais do que monstros. Eles representam uma metáfora para a forma como a cultura negra é consumida, é usurpada, desumida, distorcida e depois apropriada. O vampiro, que na cultura pop só entra se for convidado, é ressignificado aqui para discutir esses e outros temas. E o roteiro constrói pelo menos 3 camadas sobre essa metáfora. A primeira mostra como os negros nunca foram convidados para os Estados Unidos. Eles foram forçados a entrar e mesmo assim ajudaram a construir o país sem nunca ter de volta. A segunda expõe o perigo de dar espaço para certos aliados, que depois se voltam contra você, cortam, distorcem, colocam em irmãos uns contra os outros. Por isso a escolha de gêmeos aqui no papel principal. A terceira, talvez mais potente de todas, se trata do desejo obsessivo de consumir a cultura negra, sua música, estética, espírito, alegria, absorvê-la por completo, digeri-la e remodelá-la sobre outros valores para viver como próprio, para viver é o que o pop faz ao vampirizar o jazz, o blues, chamando-os de seus e esquecendo de onde realmente vem essas raízes. Essa tensão, essa disputa pelas raízes se materializa em momentos muito simbólicos, como quando os irmãos pedem ao músico Sammy para tocar blues no período antigo, sem guitarras polidas, sem uma produção limpa. Revela como o filme ele compreende e investiga a importância da origem ancestral, da raiz, especialmente em relação a esse personagem, cuja trajetória foi totalmente modificada pelo tempo. O progresso não pode apagar a memória. É mais ou menos isso que se faz. Na África Antiga, quando um crioulo morria, o crioulo eram sujeitos que iam pelas aldeias, vilas, comunidades, eles iam contando histórias e, portanto, formando um imaginário daquela cultura, daquela região e daquela cultura. Então, quando o crioulo morria, dizia-se, morria também a biblioteca, uma parte foi assim. E aí vem a personagem da Umi Mossago, a Anne. Ela funciona como uma crioulo contemporânea dentro daquele filme. Alguém que conecta passado e presente, rito e pragmatismo, e mostra como é necessário manter esse vínculo para não cair facilmente em armadilhas, como caiu um dos irmãos, por exemplo, como caíram os outros que rapidamente saíram daquele local. Entender o ponto como
como é importante a busca constante, a investigação constante, o abraço constante com as raízes, o embate entre os irmãos, entre os vampiros, a festa, a música, tudo isso se desenrola como uma batalha espiritual. O que está em jogo é a preservação do que foi construído com sangue e dor contra forças que tentam transformar essa história em espetáculo vazio, moldado em favor da sua própria causa, que é a causa ali, né, naquele ponto específico dos vampiros, não da causa do que realmente está em jogo. Como era o caso ali, como era a situação da noite idealizada pelos gêmeos. Mesmo em uma sociedade da ostentação, é a música que decora tudo. Pode perceber, a noite do show, da dança, da luta, se transforma em uma resistência viva. E o filme parte para a ação para materializar essa resistência. Para como que diz, se você não está entendendo pelo texto, eu vou gritar em tela. Toma sangue. Luta-se tanto contra os que querem invadir e tomar tudo, quanto contra os que armam uma arapuca para os próprios negros, e até contra os irmãos que foram cortados por uma causa que não é sua. Ainda uma crítica discreta, mas muito poderosa, que é sobre o território americano, a construção do território norte-americano, para ser mais preciso. Estadunidense, mais específico. Em única cena que a gente vê nativos, os indígenas quase como figurantes da própria terra, deslocados, sem protagonismo. É uma crítica feroz sobre como os verdadeiros donos da terra foram silenciados, ignorados, e agora assistem de fora o conflito entre imigrantes, irlandeses, enfim, imigrantes europeus de outras origens, e os negros, que foram imigrados à força nesse caso. Ambos estão tentando ocupar um espaço que, provavelmente, ainda não pertence a nenhum deles. E quando pertencer, já terá sido modificado completamente. E os indígenas, os nativos, têm uma cena no filme. Eles ficam observando, foram rejeitados, inclusive, factualmente rejeitados. E ao serem rejeitados, eles não entram nessa equação, basicamente como que diz. Aí, façam o que vocês quiserem com essa terra. A sensação que fica é de que os Estados Unidos seguem sendo um território alugado por diferentes grupos, mas sem um dono real. E de vez em quando surge um dono querendo expulsar todos os outros. Talvez por isso nenhum deles consiga realmente se integrar plenamente ao país, que continua sendo disputado até hoje, literalmente até hoje. Ele acompanha a força do discurso. Os pregadores é um slow burn, gosto de utilizar termos em inglês, mas é desses filmes que começam devagar, aparentemente sem rumo, mas quando pega fogo, meu amigo, incendeia tudo, utiliza com precisão tudo que preparou naquele momento mais cadenciado. A direção do Brian Miller é muito sólida para a ação, muito sólida. O cara sabe fazer ação como poucos. E é muito inventivo para um filme que nos provoca a pensar o tempo inteiro em todos os aspectos, em todas as escolhas visuais, estéticas, narrativas, todos. Tem uma cena de dança, por exemplo, ele mistura o passado e o presente de forma que nos faz duvidar do que a gente está vendo. Se é um filme ou se é uma reflexão sobre o próprio filme, sobre o que o próprio filme está falando. Tudo isso para falar de onde nasce, que hoje é considerado popular. Inclusive, popular além da cultura negra. O texto diz mais do que parece o tempo inteiro. Um exemplo marcante é a frase: eles te deram isso, mas vão tirar de você quando quiserem. É uma frase que está falando sobre o que está acontecendo em cena, mas nenhuma fala é literalmente sobre o que está acontecendo em cena. Tudo aponta para algo além, para uma discussão daquilo que está ali, para uma discussão bem mais ampla daquilo que está ali. E aí, destaque também a trilha sonora do Midway agora são, mais uma vez, brilhantes. Funciona como uma rima de rap encaixada brilhantemente. Às vezes a batida guia a imagem, às vezes a imagem se molda ao som. E em certos momentos a imagem se forma por completo quando letra e ritmo estão juntos. É isso que é a trilha sonora desse filme. A trilha é majoritariamente instrumental, mas o filme também é um musical. Ele tem muita canção e as canções vêm todas para amplificar os temas. No final, tudo se assemelha a uma música do Kendrick Lamar ou de tantos outros. Dá para ouvir sem atenção e curtir o estilo, a batida, mas se você escutar de verdade, aí, meu amigo, é aula. É outro nível de concepção artística. Se resta alguma tensão do filme, de alguma cena, de algum momento, pare e preste atenção na letra que o filme deixa invadir. Como, por exemplo, os irlandeses cantando sobre suas origens. Como, por exemplo, o jovem Sam cantando sobre uma noite feliz, apesar de trágica. O processo lá, esse lamento feliz e ora esse lamento extremamente triste. É como aquele dia. É como aquele microcosmo que Pecadores criou para mostrar uma noite que realmente teve até seu ápice. Mas é extremamente... Não precisava ser desse jeito. Esse é o ponto. Quando você para pensar que se em qualquer filme de vampiro o amanhecer fosse suficiente para limpar tudo que está acontecendo,
nas ameaças, quer que seja, você para pensar que depois do amanhecer ainda haverá outra disputa, você entende mais ainda o ponto que pecadores quer pegar. Mais ainda, onde você estiver, a depender da cultura que você tem, você vai ter que resolver o problema. Aonde você for, do jeito que você for, querendo fazer o que for, você ainda vai ter que resolver o problema. Mas voltando aqui para a mensagem do Império, o som, né, assim como o sangue que move o subtexto do filme, ele nunca para, até em cenas mais simples, ele tá lá, ó, intimando. A mensagem é espantosa, um negócio assim absurdo. Influencia a montagem diretamente. O filme ele é guiado por vários medicuts. Medicuts é essa mistura de cenas ou por um objeto da cena em si, ou pelo som. Essa mistura extremamente sagaz. Sons de fundo, muitas vezes invadem a camada principal da fala. É muito importante assistir no cantor e a mensagem possa ser percebida. E isso é como se o mix, o som do filme, o desenho sonoro do filme e o ambiente competissem por atenção. Vocês me pediram muito para eu comentar o filme Sinners, Pecadores. E eu vou dizer, olha, tem muito falando, tá? Sinners é um filme que evoca uma série de temáticas. As pessoas mandam mensagem dizendo, Iago, mas em Sinners é um filme do diabo, é um filme do capeta, é um filme que crente não pode ver. E deixa eu falar, é um filme que me faz pensar, sim, sobre temáticas religiosas, eu vou falar disso nesse vídeo, sim, sobre questões que envolvem raça, vou falar sobre racismo nesse vídeo, mas antes de tudo, é um filme que me faz pensar muito sobre criação, sobre arte, sobre produção. É um filme que me faz lembrar que todo ser humano é um artista. A Bíblia começa a sua grande narrativa, dizendo que Deus criou os céus e a terra. Não somente isso, mas que ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Criar, portanto, está na nossa essência. Para lembrar da obra de William Edgar, nós fomos criados para crer. Porém, a Bíblia também relata que o pecado de Adão e Eva corrompeu o ser humano e toda a criação. Agora, ao invés de criar para a glória de Deus, o ser humano cria para a sua própria glória. Cria segregações, cria formas de abuso de poder, cria coisas que ofendem o Criador supremo. O pecado nos afetou totalmente. E é por isso que uma forma de pensarmos sobre nós e sobre Deus é por meio do filme que se chama Pecadores. Essa é uma resenha a partir da Revolução Cristã. Esse filme que chamou a atenção da crítica internacional e, claro, está repleto de spoilers. É um filme dirigido e roteirizado por Ryan Coogler, que também dirigiu e escreveu Pantera Negra, Creed e Pantera Negra Wakanda Brasil. Além de estar na produção de Judas Messias Negro, Creed 2 e de Coração de Ferro, que até o momento da gravação desse vídeo estava em pré-lançamento. Ryan, portanto, é um artista que conta as várias facetas da cultura, vida e ideias do povo negro. Se em Pantera Negra assistimos à personificação dos ideais de Martin Luther King, de Malcolm X, os personagens de T'Challa e Killmonger, respectivamente, guardados nas devidas proporções, em Pecadores, nós vemos uma retratação da vida de Sam, famoso cantor norte-americano, falecido em janeiro desse ano de 2025. Uma retratação que vem por meio de fantasias, lendas, dos elementos contextuais. Isso é, o filme começa com a narração de lendas sobre pessoas capazes de estabelecer relações espirituais e atemporais através da música. Essas pessoas eram conhecidas por vários nomes em diferentes culturas. E bem, não é verdade que a música nos afeta de forma que parece causar uma transcendência. Não há músicas que tocam em nossas almas e nos falam diretamente a nós. No entanto, o dilema ouvido por Célio é que a música que ele gosta de ouvir, tocar e cantar é vista como um pecado no seu pai. Um pastor de uma pequena igreja local. Logo de cara, nós já vemos que os conflitos enfrentados por Sam é a disputa entre seus ideais e a forma como seu pai interpreta Sam. É um jovem que gosta de blues, enquanto o pai entende que isso vem de Satanás. A leitura de 1 Coríntios 10:13 do filme mostra como o pai criou o filho decorando versículos e suas pregações. Também mostra a leitura que o pai tem de músicas, entre aspas, do... Com certeza, qualquer cristão já ouviu frases como essa música é do capeta, esse jogo é do demônio, ou como nos comentários do nosso vídeo sobre The Last of Us,